Olá, bem-vindo a mais um vídeo de motociclista para motociclista. Se você não conhece o nosso canal, aqui a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre dicas de pilotagem, fala sobre os erros que você não deve cometer, tudo isso para você viver a vida em duas rodas e tirar o melhor proveito da sua motocicleta. Meu nome é Guilherme, do canal Vida em Duas Rodas e da Academia de Pilotagem, e hoje nós vamos falar sobre aquaplanagem. Quais são os riscos mortais da aquaplanagem? O que é a aquaplanagem? A sua moto pode aquaplanar? O que pode acontecer? Como evitar? O que fazer se você aquaplanar? Então, confere aí com a gente o nosso vídeo de hoje, começando agora. Bom, a aquaplanagem é um fenômeno pelo qual os pneus perdem a aderência com a pista e os pneus passam a deslizar em cima de um espelho de água, totalmente sem controle, como se fosse um barco sem leme. A aquaplanagem é mais comum em carros, mas ela também pode acontecer com motos, como a gente vai ver agora. Pois bem, a aquaplanagem acontece em poças de água a partir de 1 centímetro de profundidade, aquela água que fica em cima da pista, tá? E ela pode estar uma água parada, ela pode estar uma água corrente de uma ladeira, por exemplo, tá? Os fenômenos que podem levar à aquaplanagem, os fatores que podem levar à aquaplanagem, melhor dizendo, são basicamente 3. Condições do pneu, velocidade e calibragem incorreta, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses fatores, tá? O primeiro deles, condições do pneu. O pneu das motos, ele é diferente dos pneus dos carros, como você deve bem saber. Os pneus dos carros, eles têm a parte de baixo mais achatada, né? E então por isso ele tem uma superfície de contato com o solo, com a pista maior. E por isso também ele tem mais chances de sofrer aquaplanagem do que um pneu de moto. Os pneus de moto geralmente são curvos, né? E a área de contato do pneu com o solo, em geral, é bem menor do que a de um carro. Ela pode ser de 1 dedo ou 2 dedos, aproximadamente, dependendo do tipo do pneu, do peso que a moto está carregando, inclusive. Tá? Mas é um pneu mais curvo na parte de baixo, né? E por isso, por ter uma superfície de contato menor com o solo, ele tem menor aderência. E os sulcos do pneu e o próprio desenho do pneu, ele serve para que quando a moto entre numa poça de água, os próprios sulcos vão expulsar a água para os lados e abrir caminho de forma que o pneu se mantenha em contato com a pista, tá? Para não sofrer a aquaplanagem. Isso nas condições ideais, né? Mas o que acontece? Se o seu pneu estiver careca, os sulcos vão estar rasos e não vão cumprir a função de expulsar a água para os lados, fazendo com que abra esse caminho para o pneu permanecer em contato com a pista, com o solo. Então, com o pneu careca, sem os sulcos cumprindo a sua função, a moto pode acontecer ficar uma camada de água entre o pneu e a pista. E esse é um dos motivos essa é uma das causas da aquaplanagem, tá? É justamente esse espelho de água entre o pneu e a pista, né? O pneu ele não tem aderência nenhuma, então ele vai começar a deslizar em cima da água, tá? Então, pneu careca é uma coisa que não dá, né? Principalmente em situação de chuva, a gente tem que se preocupar, por questão de segurança, andar sempre com os pneus em boas condições, né? Isso vale para moto, vale para carro, até para bicicleta, tá? Porque numa situação de frenagem, numa situação de chuva, de aquaplanagem, ele não vai ter a mesma eficiência, tá? Então, pneus carecas. Segundo ponto é calibragem, tá? Uma calibragem incorreta, vamos dizer, um pneu um pouco mais murcho, né? Ele tende a ficar mais achatado, aumentando a superfície de contato com a pista e cumprindo exatamente a mesma função do pneu careca. Não vai expulsar a água da poça d'água para as laterais, mantendo o pneu em contato com a pista. Ele não vai expulsar com eficiência, ele vai entrar e vai ter mais chances de aquaplanar justamente porque ele está mais achatado, ele está mais largo.
E o terceiro fator, não menos importante, muito pelo contrário, um fator importantíssimo é a velocidade. Pois bem, quando o veículo entra em alta velocidade numa poça d'água, ele tende a planar por cima da água porque ele não tem peso suficiente, peso vertical suficiente para atingir o solo. Então está com muita força horizontal impulsionando ele para frente, então ele tende a planar em cima da água. E quando isso acontece, a gente perde o controle completamente da direção, né? Tanto é que você pode olhar em vídeos de aquaplanagem, a pessoa pode mexer a direção do carro ou o guidão da moto e ela continua indo no mesmo sentido. Então, muito bem, uma poça d'água de aproximadamente 1 centímetro já é suficiente para ocasionar uma aquaplanagem se as outras condições, como pneu careca ou calibragem inadequada ou alta velocidade, ou as três combinadas, tiver presente. Então um espelho de água fino já é suficiente para causar aquaplanagem. Pois bem, então a gente cai nessa pergunta: é mito ou verdade que as motos podem sofrer aquaplanagem? Existe uma discussão no meio motociclístico de que moto não sofre aquaplanagem, outros falam que a moto aquaplana sim, outros falam que não, e fica essa discussão. Então, e o fato é que as motos elas têm menos chances de sofrer aquaplanagem do que os carros, tá? Justamente pelos motivos que eu já elenquei aqui, em função do tipo do pneu, né, que é bem diferente. Mas, se ela não estiver com os pneus nas condições corretas de calibragem e de condições de uso, ela pode sofrer aquaplanagem. Ou se a moto estiver em uma velocidade muito alta, também pode sofrer aquaplanagem. E o risco é muito maior, né, quando você está de moto, porque uma queda sem controle de moto é muito mais perigoso do que uma colisão com carro, em geral. Então, tecnicamente falando, numa poça de água de 1 centímetro, com pneu careca a 60 km por hora, você em tese já sofre uma aquaplanagem. Então você tem que tomar cuidado, você tem que dominar e conhecer quais são as condições do seu pneu, tá? Com pneus novos e calibragem correta, a partir de 80 a 90 km por hora você já pode sofrer aquaplanagem, dependendo da espessura desse espelho de água, dessa poça de água. Então, como fazer para evitar a aquaplanagem? Primeiro de tudo, pneus em bom estado, tá? Existem nos sulcos do pneu uma marquinha que você vai pôr o dedo ali e você vai descobrir se quando aquela marquinha chega na altura do pneu, significa que já está na hora de trocar o seu pneu. Então, esse é um indicador que existe, né? Você pode também parar numa oficina se você não souber, numa borracharia, pede para dar uma avaliada no seu pneu, você vai saber se ele está em boas condições ou não. Segundo ponto, calibragem correta. Fundamental que a sua moto esteja calibrada corretamente, especialmente em situação de chuva, ok? Moto com calibragem errada, ou pneu mais murcho, é mais perigoso em situação de chuva, especialmente em situação de chuva. Terceiro ponto em situação de chuva, reduzir a velocidade. A gente já falou sobre isso no meu último vídeo sobre pilotagem na chuva, parte 1 e parte 2. Esse é um ponto que eu bato muito. Começou a chover, reduz a sua velocidade de 20% a 50%, dependendo das condições da via e da intensidade da chuva. E o quarto ponto para evitar a aquaplanagem é atenção redobrada, ou triplicada, ou multiplicada. Você tem que estar muito mais atento, você tem que estar com a visão 360 graus, as manobras da visão 360 graus afiadas, prestando muita atenção na pista e nos outros veículos que estiverem na via com você, na pista com você. Porque a forma como o pneu do carro da frente, por exemplo, passa em uma poça d'água, já pode te mostrar como é que tá as condições daquela poça, se ela é uma poça funda, se ela é uma poça rasa, se ali existe uma concentração de água por causa da própria posição da pista, etc. Então, atenção triplicada, redobrada, aquela pista brilhante, ela é arriscada, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em situação de chuva para as poças d'água e para esse espelho de água que fica na pista, tá? Especialmente quando você estiver na estrada, né, naqueles sulcos que são feitos pelas rodas dos caminhões mais pesados, tem algumas pistas de estrada que ficam marcadas, né,
por onde passam os caminhões, principalmente pistas simples, né? Ali tem uma tendência de acúmulo de água quando chove. E é justamente o trecho onde a gente costuma andar com a moto, porque a parte central da pista ela também não é boa para o motociclista, porque é onde fica acumulado óleo, sujeira, né? Enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, atenção triplicada aí para esses fatores. Você pode estar se perguntando, pneu largo ou pneu estreito faz diferença? Bom, faz diferença. Um pneu mais largo, por ter maior área de contato com o solo, pode trazer maior estabilidade. Mas, por outro lado, diminui a ciclística da moto, a manobrabilidade da moto e também deixa ela mais sensível à aquaplanagem, além de aumentar o consumo da moto, né? Por outro lado, um pneu mais estreito, ele vai deixar a moto mais manobrável, diminui as chances de aquaplanagem, porque ele vai cavar essa poça d'água com maior facilidade. Outra pergunta que as pessoas costumam fazer a respeito da aquaplanagem é: moto leve ou moto pesada? Faz diferença? Sim, claro que faz diferença. As motos mais pesadas, elas têm maior facilidade de manter a aderência com a pista, por motivos óbvios, elas são mais pesadas, ou seja, elas têm menos chances de aquaplanar. Já as motos mais leves, né, tanto pelo peso da moto quanto pela carga que ela está carregando, o piloto, a garupa, a bagagem, etc., as motos mais leves têm maior chance de aquaplanar. Então beleza, agora você já sabe o que fazer para evitar a aquaplanagem. Mas vamos lá, eu aquaplanei, e agora? O que fazer? Primeiro de tudo, se você aquaplanar a sua moto, primeiro de tudo é você procurar manter a calma. Não vai ser fácil, tá? Até porque a coisa é muito rápida. Mas você tem que procurar manter a calma, estar preparado antes para isso, tá? E manter a calma. E isso significa não pregar a mão no freio, tá? Um dos erros mais graves que o motociclista pode cometer quando ele aquaplanar a moto é apertar o freio. Principalmente se for o dianteiro. Se você apertar o seu freio dianteiro com a moto aquaplanando, assim que ela retomar a aderência para o solo, você vai para o chão. Isso se você não cair antes. Então, o que fazer? Número 1, tentar manter a calma. Número 2, tirar a mão do acelerador. Não estou falando largar o guidão, mas desacelerar a moto. Porque com a perda de velocidade, ela vai tender a encontrar com o solo e recuperar a aderência na pista. Quando você recuperar a aderência da pista, aí sim você pode executar uma frenagem. Lembrando que na chuva você vai fazer uma frenagem com uma proporção muito maior no freio traseiro. Outra coisa fundamental quando você aquaplanar a sua moto é procurar manter o seu guidão reto. Porque se você virar o guidão enquanto a moto está aquaplanando, no momento em que ela recuperar a aderência da pista, você vai perder o controle da moto, porque ela vai cair, ela vai desviar da sua rota original. Então, procurar manter a moto com o guidão reto e a moto na posição vertical. E assim que você desacelerar a moto, recuperou a aderência da pista, começa a utilizar o freio traseiro gradualmente até fazer uma frenagem, uma redução de velocidade para uma velocidade segura ou uma parada total. E num caso extremo, claro, em caso de queda, larga a moto. Deixa ela cair, procura pular para fora da pista. Então, chegando na reta final desse nosso papo de motociclista para motociclista, nós vamos falar sobre os riscos mortais da aquaplanagem. O primeiro e mais perigoso de todos os riscos mortais da aquaplanagem é aquaplanagem na curva. A aquaplanagem na curva é muito perigosa, então você tem que estar muito atento quando entrar em curvas em situação de chuva. Já, lembrando, diminui a velocidade e curvas na chuva, nós falamos sobre isso também no outro vídeo. Diminui a inclinação da moto. Lembrando que se você perder o controle da moto numa aquaplanagem durante a execução de uma curva e você for cair, esquece a sua moto, deixa ela e procura sair vivo para o outro lado. Numa situação como essa, você tem que procurar colocar a sua moto de volta na posição vertical, endireitar o seu guidão e tentar seguir a linha reta para poder recuperar a sua aderência. Ou seja, aquaplanar com a moto inclinada ou com o guidão com o guidão esterçado é um maior risco mortal, porque as chances de recuperação
são mínimas, você provavelmente vai cair, então você tem que estar com atenção redobrada, triplicada, multiplicada para que isso sequer aconteça e passe perto de você. Então, em situação de chuva, a gente já falou sobre isso no outro vídeo anterior, reduz a velocidade e em situação de curva na chuva, reduz a inclinação da moto. Procura fazer a moto muito pouco inclinada e muita atenção no que é que está na pista. O segundo risco mortal da aquaplanagem são buracos escondidos nas poças d'água. Tá? Um buraco escondido dentro de uma poça d'água ou um bueiro destampado pode ser fatal no caso de uma aquaplanagem. Você vem em alta velocidade, você não viu o buraco, ele está coberto pela poça d'água, você vai aquaplanar ali, quando você recuperar a aderência, você pode entrar nesse buraco e isso significa chão, no mínimo. E o terceiro risco mortal da aquaplanagem é a sinalização horizontal. Eu já falei sobre ela também no meu vídeo de pilotagem na chuva, e a sinalização horizontal são aquelas faixas pintadas no asfalto para sinalizar meio de pista, faixa seccionada, acostamento e etc. Essa sinalização horizontal tende a ser muito escorregadia quando está molhada, tá? E torna-se um risco ainda maior no caso de uma poça d'água por cima dela, porque se você tem uma lâmina d'água que pode se tornar uma aquaplanagem totalmente descontrolada e escorregadia por cima de uma sinalização horizontal que também é escorregadia, você aquaplanou ali, na hora de você recuperar a sua aderência, você vai recuperar a aderência em cima de uma faixa horizontal, já era. Então isso daí é chão na certa. Então é o terceiro risco mortal da aquaplanagem, é a sinalização horizontal. Eu já falei sobre isso também no meu outro vídeo sobre chuva, e a gente tem que ter um cuidado triplicado de não passar em cima da sinalização horizontal quando está chovendo ou quando a pista está molhada. E eu quis fazer esse vídeo para você hoje porque o mês de janeiro é o mês mais chuvoso em quase todos os estados brasileiros. Também é uma época de férias em que muita gente está viajando, está querendo pegar a estrada, curtir a sua vida em duas rodas de moto. Então você tem que ter um cuidado redobrado quando vai pegar a estrada de moto na chuva. Certifique-se de que o seu pneu está devidamente nas condições corretas para pegar a estrada, que ele está na calibragem correta, recomendada, e que você vai trafegar numa velocidade segura e com muita atenção de olho nas poças de água. Lembrando que em condições de pneu careca ou fora da calibragem correta, 60 km por hora já pode ser suficiente para você aquaplanar sua moto. É claro que isso não é uma regra, porque, como eu falei, depende de outros fatores, como largura do pneu, peso da moto, carga da moto, mas isso daí a partir daí é bem possível que aconteça. Por fim, eu vou repetir aqui porque nunca é demais. Em situação de chuva, reduza sua velocidade de 20% a 50%, dependendo das condições da via e da intensidade da chuva. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. E a gente tem vídeo toda semana. Se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e a gente se vê na semana que vem. Um abraço!